Muitas vezes eu escuto algumas pessoas falarem que não gostam de filmes de terror por ser tudo igual, ou que as coisas acontecem sem muito sentido, ou que o filme não dá medo. Normalmente essas pessoas gostam de assistir filmes de terror, mas também gostam de falar mal, simplesmente por falar mal. É meio que um costume, um hábito sem muita reflexão. E quando alguém chega à conclusão que o filme é bom, outra pessoa vem e fala: "Ah, mas é que isso não é bem um filme de terror, é mais um filme de suspense." Aí então nós temos três grandes questões. Primeiro, o que é um filme de terror? Basicamente, o terror é um gênero de cinema e literatura que explora os medos humanos mais primitivos com o intuito de causar reações emocionais negativas, tais como medo, horror, repulsa, nojo, impotência diante de algum acontecimento. Só aí já vemos que terror é muito mais do que sustos. Normalmente, os temas do terror retratam violência, fragilidade e o medo do desconhecido. As pessoas gostam tanto porque é uma forma de encarar problemas e sentimentos que temos medo de lidar, porém sabendo que estamos seguros. É tipo andar de montanha-russa confiando no cinto e aparelhagem de segurança. A fantasia e o sobrenatural são algo recorrente no terror por se tratar do desconhecido, mas também pode abordar coisas cotidianas reais e palpáveis, como um crime, a fome, o racismo, a solidão e a pobreza. Segunda questão: terror, horror e suspense são a mesma coisa? Olha, sim e não. Estes são nomes usados para denominar os filmes que têm a mesma base, como eu já disse, o medo. Todos esses filmes causam certa antecipação em quem assiste, fazendo uso da curiosidade e da ansiedade, e posteriormente eles entregam horror e repulsa. A escritora inglesa Anne Radcliffe, que viveu entre os séculos 18 e 19, separou o terror e o horror da seguinte forma: o terror é a antecipação, é aquele medo que vem antes do susto e vai crescendo, se tornando cada vez uma ameaça maior, enquanto que o horror é o que vem depois do susto, causando choque ou repulsa. Já o suspense é mais complicado. No pensamento popular, o terror é visto como algo sobrenatural com morte, sangue e muita montagem de cena. E o suspense é algo mais voltado para a investigação, sem a necessidade de muitas cenas gráficas ou sem a necessidade do susto. Mas isso não faz tanto sentido assim. É só a gente pensar, por exemplo, nos filmes Seven, Silêncio dos Inocentes e Jogos Mortais. Esses filmes não têm nada de sobrenatural, são filmes policiais de crime, mas têm cenas gráficas que causam muito choque, medo e repulsa, ao mesmo tempo que causam uma ansiedade, uma antecipação pelo que está acontecendo. A grande questão é que o terror sempre foi inferiorizado e tido como menos arte. Então o cinema e as pessoas separaram o suspense do terror no intuito de vender algo como mais artístico e dramático, um tipo de alta cultura. Por isso filmes como Silêncio dos Inocentes e O Sexto Sentido ganharam ou foram indicados ao Oscar. O cineasta pode sim fazer a diferenciação entre terror, horror e suspense, mas essa diferenciação é somente referente aos momentos que ele está priorizando em sua narrativa. Não é uma diferença de gênero como um todo. Para quebrar com esses preconceitos é preciso ter em mente que o terror é a base essencial por trabalhar primariamente com o medo daquilo que não está sob o nosso controle. A última questão é: será que filmes de terror são todos iguais? Mata ela, mamãe! Mata ela! Não deixa ela escapar! Não deixa ela viver! Eu não vou deixar! Eu não vou deixar! Esse discurso vem de dois fatos principais. Primeiro, filmes de terror são mais baratos de fazer, dependem mais da vontade do criador, da sua criatividade e da aceitação do público. Por esse motivo, tende a trabalhar mais com medos populares que afetam a sociedade em momentos históricos determinados. Medo de fantasmas e demônios em uma sociedade supersticiosa, medo de alienígenas e mutações com o avanço da ciência, medo de assassinos seriais no pós-guerra quando o psicológico da sociedade estava despedaçado, medo da fome, da pobreza e da miséria social e por aí vai. Pelo fato de serem mais baratos, acabam sendo mais facilmente reproduzidos. Por consequência, o segundo fato é que, como são mais populares, são mais consumidos e ao mesmo tempo rejeitados pelo público. É aquele paradoxo que eu descrevi antes: o povo assiste, depois reclama, aí assiste de novo. Existe uma concepção errada de considerar algo gerado por uma elite econômica como arte e algo popular como inferior. Daí que a resposta é não.
filmes de terror não são todos iguais. É só a gente olhar a variedade de subgêneros que existem. Inclusive, eu vou dividir os filmes por propostas, mas de forma alguma estou falando que uma proposta é superior à outra ou que essas categorias são isoladas. Elas se comunicam muito bem e cada uma tem sua importância de acordo com a sua proposta. Basicamente, nós temos filmes de terror de susto e choque e filmes de terror conceitual, mas os baseados em susto também podem ser conceituais e vice-versa. Os que dão susto ou são baseados em choque são os mais assistidos e os mais rejeitados. Exemplos são Sexta-feira 13, A Hora do Pesadelo, Invocação do Mal, Jogos Mortais, Holocausto Canibal e A Mosca. Normalmente fazem parte do subgênero trash, slasher, filmes sobrenaturais, found footage, torture porn e body horror. Os filmes conceituais são aqueles que querem provocar reflexão por meio de alguma crítica ou mensagem. É aquilo que ficou chamado erroneamente de pós-horror. Alguns exemplos são Corra, O Homem de Palha, O Babadook, Candyman, O Iluminado, A Bruxa, Violência Gratuita, Enigma do Horizonte e Mandy. Normalmente fazem parte do terror social, terror psicológico, folk horror, terror cósmico, terror atmosférico, entre outros. Mas isso não é de forma alguma uma regra. Tudo isso pode se misturar e dar origem a algo diferente. Por exemplo, o filme que eu assisti ontem, X ou X, que é muito bom. É um filme slasher que homenageia os filmes clássicos, tem uma edição incrível e uma crítica muito foda. Esses filmes, propositalmente ou não, têm o poder de emergir nossos anseios e falhas enquanto sociedade e nos faz refletir sobre nossas crenças. Eles são materiais para entender as perturbações históricas de uma sociedade, suas mudanças no tempo, sua moralidade e tudo isso enquanto crítica ou simplesmente entretenimento. Os filmes slashers, por exemplo, representam muito bem tudo o que a gente está falando nesse vídeo. Vou deixar aqui em cima uma análise sobre o subgênero slasher. Clica nele para assistir, ou pode ser que você prefere esse outro vídeo que eu vou deixar aqui para você. Eu sou Douglas Fernandes, professor de História e Filosofia e apreciador de cinema. Não esquece de deixar o seu joinha e se não for inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho. Até o próximo vídeo, um beijo e tchau!